Vamos resolver a quinta questão do TD1. Determine a soma dos números associados às proposições verdadeiras. Vamos verificar se a proposição 1 é verdadeira. A proposição 1 diz: a razão da PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º termo é 30, essa razão é 2. Nós vamos verificar se isso acontece. Se quando nós temos o primeiro elemento de uma PA sendo menos 8 e o 20º elemento dessa PA sendo 30, se a razão é 2. Para verificarmos isso, nós podemos utilizar a fórmula do termo geral de uma PA, que é representada como o termo geral igual ao primeiro termo mais, dentro do parêntese, n menos 1 vezes a razão. Nós vamos verificar se a razão será 2. Logo, nós iremos substituir todos os outros elementos menos a razão. O enésimo termo aqui é o 20º termo. Ou seja, no lugar de AN, a gente colocaria A20 e como a gente tem um resultado, a gente já coloca 30 aqui. 30 igual ao primeiro termo, que é menos 8, mais n menos 1. Quantos termos nós temos? Quantos termos a gente citou aqui? 20 termos. 20 menos 1, 19. 19 vezes a razão. Ficará assim, 30 igual a menos 8 mais 19R. Observem que, colocando aqui, isolando esse valor que acompanha a incógnita, ou seja, que acompanha a razão aqui, R, nós ficaremos com 19R igual a 30 mais 8. 19R igual a 38. Logo, a nossa razão será 38 dividido por 19, a razão será 2. Logo, essa proposição aqui, ela é verdadeira. Portanto, quando a gente finalizar, verificar todas as proposições, a gente já sabe que vai iniciar com essa adição do 1. A proposição 2, vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. A soma dos termos da PA. Coloca aqui a PA 5, 8 e o último termo 41. Diz que a soma dos termos dessa PA é 299. Logo, está dizendo aí que SN é igual a 299. A gente vai verificar isso, mas para verificar essa soma, a gente tem que primeiro saber quantos elementos estão representados nessa PA. Para isso, nós iremos utilizar a fórmula do termo geral. AN igual. Não pode, gente. Vamos primeiro encontrar quantos termos essa PA tem. Para isso, iremos utilizar a fórmula do termo geral. Nós temos o enésimo termo, que é 41. Nós temos o primeiro termo, que é 5. A quantidade de elementos é o que a gente precisa saber. E a gente tem como verificar aqui qual é a razão. Se há uma PA, 8 menos 5, 3. Logo, a razão dessa PA é 3. Resolvendo, ficará essa situação. Logo, como nós queremos descobrir a quantidade de elementos, ou seja, o N, vamos isolar o N. 5 menos 3, 2. Logo aqui, o 2 vai passar negativo. 3N será igual a 39. N será igual a 13. Nós temos 13 elementos nessa PA. E o 13º elemento é 41. Nós temos que somar os 13 primeiros termos dessa PA. E tem que dar 299.
Vamos verificar logo a relação, a fórmula para a soma dos n termos de uma PA. Sn igual, dentro dos parênteses, primeiro termo mais o enésimo, vezes a quantidade de elementos dividido por 2. Substituindo aqui, que a gente sabe que n é 13, teremos S13 igual ao primeiro termo, que é 5, mais o enésimo termo, que é 41, vezes a quantidade de termos, que é 13, tudo isso dividido por 2. S13 será igual 5 mais 41, 46, vezes 13, dividido por 2. A soma dos 13 primeiros termos será 46 dividido por 2, 23. 23 vezes 13 será 299. Logo, essa proposição, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, lá no final, quando a gente verificar as demais, a gente já sabe também que vai ter que somar o elemento 2. Vamos verificar a proposição 04. Diz o seguinte: o primeiro termo da PG, em que o terceiro termo é 3 e o sétimo termo é 3 sobre 16. Diz que esse primeiro termo, quando acontece essa situação, ele é 12. Nós vamos verificar se isso acontece. Primeiro, nós temos que lembrar da fórmula do termo geral da PG, para que a gente possa reescrever esse terceiro termo e esse sétimo termo. Nós não vamos de cara encontrar o primeiro termo. Nós vamos primeiro encontrar a razão e depois encontrar o primeiro termo e verificar se ele é 12. Ela é termo geral igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Nós podemos reescrever esse terceiro termo, olhando para a fórmula do termo geral. Ficará A3 igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 2. E o sétimo termo ficará A1 vezes a razão elevado a 6. Logo, nós podemos isolar o primeiro termo tanto nessa reescrita do terceiro quanto na reescrita do sétimo. Ficará assim: primeiro termo igual a o terceiro termo dividido por Q ao quadrado. Primeiro termo igual a sétimo termo dividido por Q à sexta. Observem que a gente pode igualar o A3 dividido por Q ao quadrado com o A7 dividido por Q à sexta. Ficará 3 dividido por Q ao quadrado igual a 3 dividido por 16, tudo isso dividido por Q à sexta. Lembrem-se, a gente vai trabalhar aqui com divisão de frações. Vamos lembrar da regrinha. Repito a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Ficará 3 dividido por Q ao quadrado igual, repito a primeira, 3 sobre 16, multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é Q elevado à sexta dividido por 1. Logo, ficará 1 dividido por Q à sexta. 3 dividido por Q ao quadrado igual a 3 dividido por 16Q à sexta. Nós podemos fazer aqui meio pelos extremos. 48Q à sexta dividido por 3Q ao quadrado. Nós podemos aqui dividir o 48 por 3. Ficará 16Q à sexta igual a Q ao quadrado. Observem que nós podemos aqui estar multiplicando esse Q à sexta, ele passa dividindo. Ficará 16 igual a Q ao quadrado dividido por Q à sexta. 16
igual a 1 sobre Q à quarta. Observem aqui que ficará 16 Q à quarta igual a 1. Q à quarta igual a 1 sobre 16. Nós faremos aqui Q igual a raiz quarta de 1 sobre 16. Raiz quarta de 1 sobre 16 é a mesma coisa que raiz quarta de 1 dividido por raiz quarta de 16. Chegaremos ao resultado 1 meio, porque raiz quarta de 1 é 1, raiz quarta de 16 é 2. Nós encontramos a razão. Encontrando a razão, nós iremos substituir em qualquer uma dessas igualdades aqui para encontrar o nosso primeiro termo. Vamos substituir na mais fácil. Vamos substituir nessa aqui, ó. A1 igual a A3 dividido por Q ao quadrado. Lembrem-se, A3 é 3. Nós só vamos substituir, ficará assim. Primeiro termo igual a 3 dividido por 1 meio ao quadrado. Primeiro termo ficará 3 dividido por 1 quarto. Primeiro termo ficará, lembrem-se, repito o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda, ficará 3 vezes 4. O primeiro termo é 12, como a proposição nos fala. Logo, essa proposição, ela é verdadeira. Verificamos que o primeiro termo é 12, portanto, quando nós verificarmos a última proposição, a gente já sabe que até agora nós iremos somar o 1, o 2 e o 4. Vamos verificar a proposição 08. A soma dos termos da PG 5, 5 meios, 5 quartos e assim infinitamente, porque ele não mostra os outros termos, não mostra o último termo, diz que a soma dessa PG, dos termos dessa PG, é 10. Então, a gente vai verificar na proposição 8 se Sn é igual a 10. A gente já pode aí pensar, nós não temos como descobrir a quantidade de termos que essa PG tem. A gente já vai pensar aí na soma dos infinitos termos. Logo, a gente tem que verificar se a soma dos infinitos termos dessa PG é 10. Para verificarmos isso, nós vamos primeiro verificar aquela relação. Quando é que eu posso calcular a soma dos infinitos termos de uma PG? Quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Vamos ver se isso acontece. A razão aqui será igual a 5 meios dividido por 5. A razão será igual a 5 meios vezes 1 quinto. A razão será 5 décimos. Reduzindo aqui, nós teremos que a razão é 1 meio. A razão, ela atende àquele intervalo que a soma dos infinitos termos nos pede. Só podemos calcular a soma dos infinitos termos de uma PG se a razão estiver entre menos 1 e 1. E 1 meio está entre esse intervalo. A soma dos infinitos termos de uma PG será igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A soma dos infinitos termos será o primeiro termo, que é 5, dividido por 1 menos 1 meio. A soma dos infinitos termos será 5 dividido por 1 meio. 5 vezes 2. A soma dos infinitos termos é 10, como a proposição nos mostra. Se essa proposição também é verdadeira, nós iremos realizar a adição de 1 com 2, com 4, com 8. Logo, o somatório de tudo isso será 15.